Olá, pessoal, tudo bem? Prazer falar com vocês, poder trocar aqui nesse momento tão bacana do nosso evento, do nosso seminário, e ter a presença de vocês para a gente conversar um pouquinho sobre história, sobre arte, sobre educação, é muito bacana. Então, queria agradecer a presença do Rony, da Jaqueline, do Renê, obrigado pela gentileza de vocês e contribuir aí com as reflexões de vocês para o nosso seminário. O terceiro seminário e mostra de dança DANCEP, ele faz parte do Colégio Estadual do Paraná, que o DANCEP é integrado à Escolinha de Artes do Paraná. E para a realização desse evento, a gente tem vários parceiros. Então, a gente tem aqui até o Rony, nosso parceiro lá da Secretaria de Educação e Esporte do Paraná. A gente tem a parceria da Secretaria de Comunicação e Cultura do Paraná também, e a Unespar, a Universidade de Artes do Paraná, que está aí nos auxiliando nesse processo de seminário e mostra de dança. E compartilhar com vocês um efeito bem bacana, que desde o ano passado, a gente conseguiu o patrocínio da Sanepar, onde a gente conseguiu implementar no DANCEP algumas bolsas de estudos para alguns estudantes. Essa bolsa de estudo é para que eles possam arcar com seus vales de transporte, alimentação e continuar estudando dança. Então, isso para a gente, graças ao patrocínio da Sanepar, que desde o ano passado tem se tornado nossa parceira aí, para fazer com que a dança e a arte chegue cada vez mais aos nossos estudantes. Então, agradecer também a Sanepar e iniciar o nosso bate-papo. Eu queria deixar vocês super à vontade, então, para que as pessoas que estiverem nos assistindo tenham essa percepção mesmo. A gente está vivendo um momento onde a gente está necessitando de afeto, de sensibilidade, de conversas, e entender um pouquinho esse momento que a gente estamos vivenciando. Então, queria deixar vocês à vontade para bater um papo, para conversar na questão do outro. Todas as perguntas que a gente preparou aqui para vocês, queria que vocês entrassem na conversa do outro para a gente produzir aí esse momento bem agradável, esse momento juntos, ok? Então, deixa eu começar então com o Rony, pode ser? Vamos lá. Rony, você que está à frente aí a um cargo de direção na Secretaria de Educação e Esporte, queria verificar com você de que forma, de que modo a SED tem se mobilizado diante a pandemia nas questões realizadas ao ensino. E levando-se em consideração que no Paraná a gente tem diferentes realidades sociais, né? O que você já consegue aferir dessas ações e que mobilizações foram essas para enfrentar esse momento presente de pandemia que nós estamos vivendo? Olá a todos, é uma satisfação participar com vocês aqui do CEP, esse momento. Fernando, obrigado pelo convite, é uma satisfação. E assim, no sentido do Paraná, aqui a Secretaria Estadual de Educação, o trabalho com a educação nesse momento remota, as aulas não presenciais, o Paraná ele foi o primeiro que começou esse trabalho no Brasil. A gente, na liderança do nosso secretário Renato Feder, ele colocou que a gente não podia parar a educação, a aprendizagem não podia ela ficar parada nesse momento, porque assim, o aluno ele está em casa, como você colocou, ele ficaria ocioso, ficaria num momento sem atividades, e isso causa mais ansiedade, mais angústia nesse estudante, e isso causaria transtornos mais para frente, em relacionamentos e parte psicológica, enfim. A partir desse princípio de atendimento, e como você colocou, da diversidade social que existe no Paraná, o Paraná adotou um leque significativo de ações, são 5 frentes de atuação. A gente começou com a TV aberta, são os 3 canais de TV que foi aberta, esses 3 canais de TV que foram abertos, que são dos segmentos do canal que hoje a gente tem, só para que entenda,
população e os estudantes entendam, hoje a gente tem lá um canal 7.1, 12.1, 4.1. A gente abriu 7.2, 7.3, 7.4. E isso partiu aqui do Paraná. Isso não tinha essa autorização, foi uma articulação do nosso secretário junto ao ministro Pontes, de tecnologia, que o pessoal conhece, aquele que viajou lá, que foi o astronauta. Então, fez uma articulação com o ministro, e o ministro conseguiu essa liberação desses 3 canais. E começamos com essas aulas nos canais abertos de TV para todo o Paraná, aonde a RIC TV pudesse alcançar. E por que a RIC? Porque foi um chamamento público, para quem não é do ente público, a gente faz um chamamento, e aquela empresa que oferta o menor preço é a contratada. É uma competição, como se fosse uma licitação. Outra frente de atuação que a gente adotou foi pelo YouTube, que aí os adolescentes, os jovens, têm um acesso maior e estão mais inseridos dentro desse canal que é o YouTube. A terceira foi através de um aplicativo desenvolvido aqui pela Secretaria Estadual de Educação, que se chama Aula Paraná. Esse aplicativo Aula Paraná foi com a intenção de atender aquele estudante, aquela família que não tem condições de ter uma internet Wi-Fi em casa, que não tem condições de ter dados, uma conta de pós-pago no celular, onde esse aluno pode acessar as aulas pelo smartphone, do seu smartphone ou smartphone do seu responsável, para assistir às aulas e acessar as atividades. Então, assim, não vai consumir os seus dados. Então, essa foi uma outra ação que se teve aqui no Paraná. E a outra ação que foi desenvolvida também foi para aquele aluno que não tem internet, que não tem sinal de TV, que não teria acesso a nenhum tipo de tecnologia, que foi um material impresso, que a gente chama aqui de trilha da aprendizagem, que é um material de linguagem mais apropriado ao estudante, com a linguagem mais leve, porque esse estudante ele está sozinho em casa, ele tem seu pai, sua mãe, seu responsável, porém, muitas vezes esse responsável ele não teve uma escolaridade avançada, uma trajetória mais adequada, que condiz com a realidade do seu filho ou seu filho que está em casa. Então, o Paraná teve essa preocupação de atender todas essas frentes. O desafio foi, como que a gente chega no estudante? Porque os nossos professores hoje, e nós aqui, eu me coloco nesse cenário também, a gente não se preocupava com esse cenário, porque o professor, ele quer ter o contato, ele quer interagir, ele quer conversar, ele quer ter a relação com o estudante. E esse momento de pandemia trouxe esse distanciamento. Essa relação ela foi cortada, de uma hora para outra foi rompida. Então, o nosso professor também teria essa dificuldade de como utilizar essas ferramentas de forma mais adequada e que chegasse ao estudante. Então, partindo dessa situação, a gente adotou a situação de gravar aulas. Vamos gravar a aula de acordo com o currículo que está estabelecido. Para o ensino fundamental fase 2, lá o 6º ou 9º ano, foi um pouco mais tranquilo, porque a gente tem o referencial curricular do Paraná, que começamos esse ano, e ele traz um ajuste onde a gente tem uma linha para o Paraná, com poucas variações. Tem as variações, mas não são tão grandes. Já para o ensino médio, o desafio se tornou maior, porque se eu contar para você, a gente tem mais de 1.000 matrizes curriculares espalhadas pelo Paraná. Então, nós temos escolas que tem 2 aulas de inglês, tem escola que não tem inglês, tem escola que tem 2 aulas de matemática, tem escola que tem 4, tem escola que não tem química, tem escola que tem geografia, que não tem arte. Então, assim, é um cardápio para todos os gostos. Então, enfim, isso traz um desafio maior. Então, a gente tentou adequar um currículo, uma matriz curricular mais parecido com aquilo que a gente tinha exposto por todo o nosso estado, e começamos também a gravar aula do ensino médio. E quem grava aulas? Teve estados que contratou empresas para gravar aulas, trouxeram professores de cursinho, enfim, para gravar essas aulas. Aqui no Paraná, a gente adotou a seguinte medida: vamos trazer os nossos professores da rede. Por que isso? Porque é o professor que já tem conhecimento, se não é da totalidade do Paraná, mas ele tem um conhecimento do perfil do estudante paranaense. Por mais que as pessoas dizem, mas é a região metropolitana em Curitiba, sim, mas é um perfil que se assemelha, espalhado pelo Paraná, não é 100%, mas a gente chega a um perfil de 80%, 70%. Então, esse professor
teria uma capacidade de desenvolver o seu conteúdo e as suas habilidades dentro de um cenário que pudesse chegar a estudante. Então, a gente começou a gravar aula com esse professor, tá? Aqui a gente grava no Ivone Pimentel, a gente começou lá no Detran, a qualidade não era boa do vídeo, as pessoas lembram, o áudio também não era, porque eram equipamentos de videoconferência. Aí a gente contratou uma produtora, uma pessoa, algo mais profissional, enfim, que a qualidade vocês percebem hoje que mudou bem, já está uma qualidade bem melhor. Me permite, eu vou te falar o meu lado de professor, que eu estou nesses dois universos. A gente conseguiu perceber realmente uma mudança do início da pandemia em relação à qualidade dos vídeos e uma reorganização deles. Eu acho isso... Por que a gente resolveu gravar as aulas? Outros estados adotaram assim, deixar para cada professor gravar o seu vídeo e postar dentro do Classroom. Só que, como eu falei no início, nós não estávamos preparados. Tinha uma parte da população, dos professores que estavam, mas a grande maioria não estavam para esse cenário. Então, isso a gente estava muito preocupado em não gerar um estresse. A gente não ia fugir do estresse, ia gerar, porque houve um rompimento, você tem uma mudança, isso gera estresse, ansiedade, mas a gente queria minimizar. Então, a gente partiu do princípio de gravar as aulas e inserir dentro das salas digitais, salas virtuais. Então, a gente insere essas aulas virtuais, as aulas gravadas, dentro das salas virtuais, para minimizar esse estresse com o professor e essa ansiedade. Contudo, a gente também colocou as atividades, tá? Então, se o professor Fernando resolver não querer inserir nenhuma atividade, fala, não, eu não vou inserir nada, vou deixar do jeito que está. Ponto, pode ficar, mas o professor da turma, ele tem essa autonomia, ele pode editar esse material, ele pode inserir mais, ele pode colocar mais exercício. Então, enfim, o professor tem essa a liberdade de realizar. A sala é dele, isso não perdeu. Aquela sala que ele entrava e abria a porta e dizia, pessoal, agora é minha aula, lá no Classroom, que é a outra plataforma que a gente utiliza, ela acontece da mesma forma. E o ponto do Classroom, que ela é a nossa principal plataforma. Isso é importante frisar aqui, que o Classroom é a principal plataforma. Por que é a principal, Fernando? E Renê e Jaqueline? Porque a gente consegue acompanhar quantos estudantes estão se logando, quantos estudantes estão realizando atividade. Agora a gente vai começar a ter essa percepção, porque os professores estavam incomodados. Será que estão fazendo só comigo que não fazem atividade? Será que com os outros estão fazendo? A gente vai conseguir fazer isso. A gente vai entregar um formato de BI para o professor, porque a gente vai também adequando no caminho, né? A gente percebia que via várias respostas no e-mail do professor no drive dele, todas misturadas, tipo aluno do primeiro, do segundo, do terceiro, do A, do B. Então, a gente vai separar isso e entregar as respostas uma forma corrigida já, porque é por sistema, né? Então, já vai entregar para o professor, separado por turma, para facilitar esse trabalho do professor também. E a gente sempre, quando a gente pensa aqui na secretaria, é para ajudar. Lógico que às vezes a gente pensa que vai fazer uma andorinha e acaba fazendo um morcego. Então, mas a intenção sempre é boa. Então, eu tenho humildade em reconhecer isso, que às vezes a gente erra também. Como na vida da gente, a gente toma uma decisão e acaba impactando de forma negativa. Mas, assim, toda vez que a gente pensa aqui quanto à educação, é para fortalecer a aprendizagem do estudante. É sempre pensando no estudante e como que a gente pode melhorar. Enfim, hoje a gente tem 15% dos estudantes que recebem material impresso, tá? A gente tem 6%, que é onde está a nossa luz amarela, vermelha, né, vou dizer assim já, que é os estudantes que a gente não sabe se ele está acessando por TV, se ele está acessando pela TV ou ele não está acessando. Porque pelo Classroom eu sei que ele está acessando, eu sei o nome dele e tudo mais. E material impresso, a escola tem um controle, porque ela entrega para o estudante e dá o check lá que ele entregou o material. Agora, esses 6% a gente não tem notícia, onde que ele está, por onde ele está acessando, o que ele está acessando. Esse é um ponto que nos preocupa hoje aqui quando a secretaria e diretores, professores, núcleos regionais de educação tem essa preocupação de fazer a localização e a busca desse estudante. A gente já conversou com a doutora Luciana,
que é representante do Ministério Público aqui, nessa articulação para mobilizar todos os equipamentos públicos para fazer essa busca desse estudante. A gente não quer perder nenhum estudante. Qual que é o ponto que nos preocupa aqui? É se esse estudante está aprendendo. Porque o formato de aulas não presenciais ele é desafiador. Se a gente for pegar o ensino superior hoje, já é complicado. Na educação básica, então, é um pouco mais complicado ainda, né? Então, por isso que a gente quer muito o professor presente com o estudante. Até um pedido nosso que a gente orientou e sugeriu que os professores realizem meeting com seus estudantes, para ter essa questão que você colocou, Fernando, de ter a aproximação, a relação afetiva, o acolhimento, de dizer para o estudante, eu estou aqui, estou mandando mensagem de texto, mas eu estou aqui, eu estou num vídeo, eu estou aqui para te apoiar. Por que a gente tem esse pensamento? Porque o professor ele é referência para aquele estudante. Não é o Rony. O aluno Pedro, a aluna Maria, o aluno João, ele não sabe quem que é o Rony. Quem que é o Rony? Ele sabe quem é o Fernando. O Fernando é o nosso professor, é ele que está com a gente aqui todos os dias. Então, o professor tem esse vínculo afetivo, ele tem essa autoridade sobre o estudante, ele tem essa referência sobre o estudante. Então, esse momento, ele fazer um vídeo, que muitas vezes a gente não dá o significado devido ao vídeo, mas para aquele estudante, ele sente acolhido, ele sente importante. O professor conversou comigo, ele falou o meu nome. Então, o professor sabe que eu existo, eu estou aqui. Então, o estudante entende o quanto ele faz parte na vida do professor. Então, por isso, estudantes que estiverem assistindo a gente aqui, então, quando o professor marcar o Meet com vocês, participem, tirem suas dúvidas, falem como está sendo esse momento para vocês, de isolamento, como está sendo a relação familiar, que agora as relações estão mais próximas, porque antes as pessoas chegam no seu trabalho, já ficam descansando, agora as pessoas estão cheias de energia em casa, elas estão em casa, a gente fica fechado, né? A gente não tem esse costume, né? Então a gente fica um pouco mais agitado, um pouco mais intolerante, a gente não tem muita paciência, então tem que trabalhar todos esses aspectos. De forma geral, aqui no Paraná, só para fechar, Fernando, a gente avalia como positivo as aulas não presenciais. Mas sim, quando retornar às aulas presenciais, e quando retornar, que a gente não tem ainda essa data, que todos pedem uma data, os pais, os alunos, os professores, todo mundo quer uma data, não tem como dar uma data. A gente está no meio de uma pandemia, e a pandemia a gente estava vindo num cenário que estava mais tranquilo, e hoje o Paraná se tornou já um foco de preocupação, já está em situação laranja, como vocês têm acompanhado na mídia. Então, o Paraná está numa situação que mudou, a gente estava vindo num cenário que as aulas retornariam em agosto, e hoje a gente já descartamos agosto. Agora a gente já está olhando para setembro, e assim vai. Então, é uma situação que todo dia ela muda, então não tem como a gente ter uma resposta, gravar, dizer, a gente volta às aulas em setembro. Eu tendo a dizer assim que a situação nossa, eu sou um pouco mais conservador, de retorno das aulas. A gente não vai retornar às aulas enquanto tiver uma situação de expor a saúde do estudante, expor a situação a vida, a saúde do professor, dos funcionários de escola, num momento de pandemia. Como eu falei em algumas outras reuniões, a educação foi a primeira a parar, e provavelmente a gente vai ser o último a voltar. E uma outra questão que é pensar agora o nosso retorno, eu acho assim como a educação e as artes, realmente serão os últimos a retornarem, né? E que desde que isso seja feito com muita segurança, né? E eu tenho percebido essa preocupação que eu acho muito válida para que a gente possa manter as nossas escolas e os nossos espaços cada vez. Eu queria apresentar a professora Adriana Teles, que vai fazer a mediação aqui com a gente, faz parte da nossa equipe lá no DANCEP. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, bom dia. Aqui. Tranquilo, Adri. Queria aproveitar e continuar aí a nossa conversa, como a gente está falando desses espaços institucionais, queria aproveitar e passar a pergunta ali para a professora Jaqueline Correia Veneza. A professora, ela atua na Unespar e é diretora do Centro de Artes da
Unespar, no Curitiba Campo 1, Curitiba 1 é isso, né? Isso. Campo 1 mesmo. Queria agradecer mais uma vez a sua gentileza e perguntar para você como é que está essa relação do ensino na Unespar, né? Que estratégias vocês estão desenvolvendo, como que as ações do Centro de Arte estão buscando algumas soluções ou não para passar por esse momento, e como que você vê essa situação agora que a gente está tentando fazer com que a arte cada vez mais dialogue com as pessoas, né? É uma questão que é importante a gente evidenciar, que quando tudo parou, a gente viu uma mobilização nacional dos artistas, conversando com as pessoas dentro de casa e, de alguma forma, promovendo um diálogo. Bem, olá a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né? É muito importante nesse momento, esse bate-papo, um evento, né, dessa magnitude, com tantos convidados especiais, os meus colegas, Rony, Renê, Fernando, obrigada por lembrar, né, da educação nesse momento tão importante para todo mundo. Bem, não muito diferente do meu colega, né, da CED, as universidades no estado do Paraná também estão todas organizadas, tentando aprender a viver esse momento, né? Porque não é algo que fazia parte do nosso cotidiano, em especial a Universidade Estadual do Paraná, né, a Unespar, ela é, na sua essência, presencial, né? Os seus cursos de licenciatura e bacharelados, independente da área do conhecimento, né? Não só nas artes, é uma prioridade da nossa discussão o ensino presencial. Então, é importante deixar isso registrado aqui, que a partir do dia 17 de março, né, foi para todos um grande desafio, porque teríamos que ficar em casa, passar por um ensino não presencial, né, e com atividades remotas, que era algo que nem chegava no planejamento de muitos dos nossos professores, né? Então, até que a gente compreendesse qual seria o papel dessas atividades, como elas seriam realizadas. A nossa universidade também é nova perante as demais, nem todos os campos estavam estruturados, né, para o uso de toda essa tecnologia. Na verdade, nem os professores e nem os estudantes teriam, né, condições estruturais para tudo que a gente gostaria de poder fazer. Então, como o Rony já muito bem colocou, um primeiro momento dessa pandemia foi muito estressante para todo mundo, porque a gente estava com uma coisa nova, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha essa mesma preocupação da educação básica e do ensino médio, que é você pensar no aluno, na qualidade do ensino, de como é que as coisas se estabeleceriam daqui para frente. E é claro que a arte, né, tanto no campus de Curitiba 1, EMBAP, como no campus de Curitiba 2, FAP, né, a preocupação ainda era muito maior, porque os nossos cursos, as matrizes, têm uma carga horária de disciplinas práticas imenso. Então, como se estabeleceria essas atividades em atividades remotas, né? A gente precisa dos laboratórios ou ateliês para algumas universidades, né? Algumas atividades, essencialmente, elas precisam de materiais que não são materiais digitais, né? São para gravura, para escultura, para a própria dança, para o cinema, né? A gente precisaria também do contato físico. Então, pensar tudo isso ainda é um desafio,
nada está totalmente dominado, vamos dizer assim, né? Mas todos estamos empenhados, a universidade ela tem nos trazido essa segurança, né, por meio da reitoria, na figura do nosso reitor, Antônio Carlos Aleixo, né, de que nós tenhamos a tranquilidade de, passo a passo, irmos trabalhando com todas essas dificuldades e tendo a autonomia de pensar esses cursos, então, para este momento, né? Para esse ano de 2020, né? Alguns até dizem, o ano que não aconteceu. Não, ele está aí, nós estamos vivendo, aprendendo a cada dia, né? Então, estava ouvindo vocês falando, né, sobre o Meet, sobre esse contato olho no olho com o estudante, né? E isso também se dá para os professores. A gente também hoje fica feliz, né, de estarmos, por exemplo, aqui nos vendo, né, conversando sobre as nossas angústias, sobre os nossos acertos. E aí a arte, ela tem se revelado um grande desafio dentro do meio acadêmico e do meio profissional, né? Porque estamos todos tendo que nos reinventar, né? Como que essa arte vai chegar a todos? Que mensagem ela vai estar passando, então, a partir daí? E aí os desafios, né? Já muito bem colocado também pelo Rony, que são um pouco diferente, né? Os nossos estudantes, eles são maiores de idade, por isso eles já têm suas escolhas. Então nós temos estudantes que claramente não querem participar desse processo, né? Nós temos os estudantes que não têm as condições para participar desse processo, né? Seja com relação ao pacote de dados do seu celular, seja com relação ao alcance da internet do local onde ele mora, né? Seja com relação a ter que trabalhar desta forma sem o contato físico, né? E as condições que o país está vivendo, a gente não pode esquecer, né? Os nossos estudantes, vamos pegar aqui o nosso município de Curitiba, nós temos muitos estudantes de fora que nesse momento de pandemia voltaram para o interior do estado para ficar com as suas famílias, né? Então isso mudou totalmente uma estrutura que ele tinha para estudar e que agora ele teve que repensar, né? Ele está em outro lugar, ele está longe dos colegas, né? Ele tinha uma vida independente aqui, ele volta a morar com a sua família, não só morar com a família, mas também cuidar dessa família, né? Então tudo isso está no meio, e os nossos professores da mesma forma. Então talvez nós não tenhamos tido já toda essa condição da educação básica, de estar com todas as aulas gravadas, de estar todas as atividades já postas. Então, a nossa realidade ela está um pouco mais diversa. Nós temos cursos que estão trabalhando com isso muito bem, cursos que estão se adaptando a este momento, e com isso o professor, né? Um professor que ele está acostumado à relação espaço, sala de aula, professor e aluno, agora ele tem que ficar aqui em frente, né, ao seu celular, ao seu computador e passar, né, com a mesma força a qualidade, a intenção do seu conteúdo. Então, tudo isso tem sido um grande desafio que a gente está trabalhando. Hoje, nós temos uma condição um pouco melhor, né? Nós já temos algumas coisas, já noções certas. Eu até acho bem otimista o nosso colega, que ele já está pensando em setembro. Eu acho que hoje as universidades estão pensando em dezembro mesmo, né? Nós vamos nós vamos concluir esse ano sem esse contato físico que nós estávamos acostumados,
porque o retorno de uma pandemia não é tão simples assim, principalmente no espaço da universidade ou da escola, né? E aí, então, nós estamos num momento em que nós estamos planejando mesmo, ou melhor, replanejando o curso, como ele vai se dar, como vai se dar o trabalho das disciplinas, e isso tem se revelado também o potencial criativo dos nossos professores, que é estar pensando outras formas de trabalhar, então, aquela sua disciplina a qual ele estava acostumado, que é pensar no trabalho interdisciplinar, nos temas transversais, né? E algo assim que teoricamente a gente faz não necessariamente todo mundo junto, mas que agora o coletivo é necessário. Então, isso tem feito com que a gente esteja mais unido, né? Então, os professores de cada área estão trabalhando com seus cursos, revendo dentro das matrizes o que é possível. Os nossos estudantes também estão se reorganizando. E no ensino superior, como na educação básica, a gente também está pensando na inclusão desse aluno, então, que tem essa dificuldade digital, né, seja em termos de ter determinados equipamentos, mas também na relação com esses equipamentos. E aí nós até estamos, né, a Unespar, ela está trabalhando muito em conjunto aí com uma parceria com a CED, né, para que a gente também tenha acesso a essas plataformas já estabelecidas pela CED, para que isso passe também a ser usado dentro da universidade, né, essa questão do pacote de dados que o Rony colocou, de ser ofertados para os alunos, né, que não têm, então, esta possibilidade, essa questão mesmo, né, do uso de canais para que as aulas sejam transmitidas, e aí, frente a isso, nós estamos reconstruindo o nosso trabalho desse ano, né? Eu acho que nesse momento, já que se você me permite, é um momento de várias adaptações, claro, né? Tanto dos professores, quanto dos acadêmicos, dos estudantes, e eu acho que, como você trouxe essa aproximação, penso que essa aproximação está acontecendo entre o docente e o estudante, né? Mas também ela está acontecendo entre as diferentes pastas do Estado. Então, você vê aí a Secretaria de Educação conversando mais com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, então você tem, assim, essas aproximações. Isso para a gente, pelo menos a gente aqui que está do outro lado, tem acompanhado isso e temos achado interessante, porque essa aproximação faz com que a gente tenha uma outra dimensão do conhecimento e facilita até para a gente esse processo de reorganização. Queria pegar o gancho aí e encaminhar ali para o René, porque o René é historiador, é doutorando e também é co-criador do Museu dos Capuchinhos, né, René? E também faz uma ponte aí de estudo, porque ele trabalhou como ex-pesquisador do Museu Paranaense, aqui em Curitiba, e eu queria fazer uma pergunta para ele, nesse sentido, René, pegando aí as questões que o Rony trouxe, as questões que a professora Jaqueline nos apresentou, e perguntar para você como que você identifica e avalia as relações humanas hoje sendo atravessadas pelo ambiente virtual, né, como historiador, e de que maneira você vislumbra as mudanças que já estão ocorrendo no âmbito mundial no formato de comunicação entre as... Pergunta simples, né? Mas, primeiro... Qualquer coisa a gente pede ajuda para os colegas aqui também. Bom, primeiro eu queria dar um abraço, né, em todos os amigos que aqui estão reunidos. Primeira coisa, eu queria parabenizar o Rony, né, em nome da secretaria, porque fazer uma mudança, um cavalo de pau, 360 graus, a forma como você trabalha no ambiente educacional, olha, é um negócio assim, que deve todos os nossos parabéns. E aí, lógico, vão acontecer erros, até porque, vamos ser bem honestos entre nós, professores, nós temos
ou tínhamos uma enorme resistência com a educação à distância. Né? Essa é a verdade. Nós sempre, a nossa geração de professores que estão aqui, o Fernando é mais jovem, a Adriana assim, é mais jovem, mas nós três aqui que somos um pouquinho mais andados na educação, nós temos resistência. Então, tem sido um enorme aprendizado de trabalhar com essa tecnologia. E eu tenho certeza que tem sido para todos os professores. Né? É lógico que para a molecada, para os nossos alunos do ensino fundamental, ensino médio, eles têm um domínio dessa tecnologia muito melhor que nós, porque é da geração deles. Eles vivem jogando online, eles vivem fazendo as lives, né? Então, para eles, é um domínio de tecnologia melhor, apesar que o nosso desafio enquanto professor é como você transforma essa linguagem convencional de sala de aula normal para um ambiente virtual. Então, é bem complexo isso, né? Então, já isento os colegas, já isento, assim, o Rony de qualquer... que não tem como você cobrar um momento de extraordinário que a humanidade está vivendo, né? E esse momento extraordinário, o que eu tenho feito esses últimos... Eu tenho usado essa parte mais intelectual de pensar, de refletir, de produzir pesquisa e escrita. Né? Então, nesse momento, não gosto de dizer isso, mas essa parada nesse sentido, né, para mim foi interessante nesse sentido que foi possível, aí você ficando mais em casa, para você não subir pelas paredes, literalmente, então você vai ler, você vai estudar, você vai escrever, né? E diante disso, o que eu percebo, né? O que está acontecendo hoje é uma mudança, eu acho que está quebrando muitos paradigmas, assim, né? Então, esses paradigmas vão mudar a própria relação humana. Então, essa relação humana que nós tínhamos tradicionalmente anterior, que é essa relação de proximidade física, então, essa realidade um pouco mais alongada, porque ela permite que essa forma, vamos chamar, não é tão nova, porque ela já existia, mas aquilo que era nova passa a ser agora cotidiana, que é essa relação virtual, eu tenho certeza que a partir de agora ela passa a ser do cotidiano. Ela não vai deixar mais de existir. Até porque nós percebemos que muitas coisas não há necessidade, por exemplo, as empresas. Vou pegar o caso de empresas mesmo. Né? Eu vejo isso porque minha esposa trabalha numa grande empresa pública aqui do Paraná e ela está em casa, né? Eles estão fazendo home office também. E aí as reuniões são todas virtuais. E aí eu acabo acompanhando porque eu estou no mesmo espaço, né? E aí eles já chegaram à conclusão, né? Porque contrataram consultores, esse negócio todo, que os trabalhadores estão sendo muito mais produtivos nesse formato que estão fazendo hoje do que anteriormente. Por quê? Porque anteriormente eles estavam numa sala lá com 10, 15 pessoas, e era um espaço conturbado, você tinha todas aquelas relações, e o cara não se dedicava com tanto tempo, né, para as necessidades do seu trabalho, e hoje eles são muito mais produtivos. Então, assim, é uma inversão total do que aquilo que nós acreditávamos até então. E isso tem sido para todas as áreas, né? E a educação não é diferente disso. A educação, a diferença que tem da educação para essas outras áreas um pouco mais diferentes das nossas, é que nós temos um componente, que é o componente, como o Rony falou, e muito bem falado, essa relação do professor com o aluno. Ele está na sala de aula, ele percebe aquele aluno que está com o olhar mais distante, ele já percebe na cara que aquele aluno está com algum problema, que às vezes vem de casa, e nós que somos professores sabemos disso. Você chega, você identifica, às vezes, aluno que passou por violência, aluno e toda forma de complexidades humanas que ele tem. Então, isso é o grande calcanhar de Aquiles do virtual. O virtual não permite você ter esse olhar acurado, né, do aluno. Lógico que ele permite outras plataformas,
que você pode ser imensamente mais criativo que a sala de aula. Você pode introduzir imagens, você pode introduzir pequenos filmes, você pode fazer uma série de elaborações metodológicas que vão impressionar os alunos, né? Mas não vai substituir a relação. Por isso que eu acho que o virtual veio para ficar, mas não vai substituir nunca a educação em sala de aula, né? Ela vai... Eu tenho certeza que agora, não digo todos os professores, porque cada um tem um jeito, mas uma parte significativa dos professores vão continuar usando isso. Como? O cara vai terminar a sala de aula dele lá, né, quando tudo isso passar, e se Deus quiser vai passar, né? E aí ele vai complementar, vai fazer grupo de estudo, conversar com seus alunos, vai se tornar uma coisa que vai enriquecer muito mais as aulas do que nós conhecemos hoje, né? Vai poder montar os grupos. Hoje você faz, até então, você montava lá pesquisa para os alunos trabalharem, né? Como a gente gosta de usar lá no ensino fundamental. O trabalho, você dava um trabalho, o trabalho disso, trabalho daquilo. Ao invés, e você vai poder acompanhar isso agora, você vai poder fazer e perceber que seus alunos, quem está fazendo, quem está, como eles estão observando, como é que eles estão compreendendo a matéria. Você vai ter um feedback muito melhor, de muito mais qualidade do que você tem hoje, né? Que você tem exclusivamente só aquele momento dos 50 minutos, 1 hora de sala de aula. Então abre uma janela de oportunidades, né? Então, assim, e aí, na universidade, como a Jaqueline falou, eu acho que é mais complexo do que no ensino fundamental e médio, né? Porque os formatos são diferentes. No ensino fundamental e médio, a relação do professor com o aluno é diferente da relação do professor no ensino superior. Eles são muito mais dependentes, né, do professor. Então, o professor é muito mais uma referência, às vezes até pessoal, enquanto que na universidade é mais intelectual, meramente intelectual. Né? Dificilmente você tem essa relação tão próxima como você tem no ensino fundamental, até porque eles passam mais tempo, né? O professor no ensino superior é uma relação um pouco diferente disso. Então, essas observações eu tenho tentado pensar, escrever, né, sobre, me permitiu, só aproveitando aqui o gancho, né, o nosso Fernando já teve de primeira mão, né? Nessa pandemia eu consegui produzir um livro, vai sair agora, já vai ser. E aí, junto com isso, vai ter a defesa, algo imaginável. Né? A Jaqueline, que é do meio universitário, né, sabe muito bem. Quando a gente podia imaginar que você ia fazer uma defesa de tese toda online, né? E agora fez quebrar os nossos preconceitos, a pandemia, de maneira assim, jogou para o chão, né? A gente foi obrigado a pisar em cima desses conceitos que nós tínhamos, né? Então, assim, aí nós descobrimos que pode ser feito sem problema, né? Agora, como você pode dar uma aula... René, agora vai ficar mais fácil você trazer grandes autores para poder participar dessas discussões, né? Eu vejo aqui pelo próprio seminário. Uma coisa que a tecnologia nos possibilitou é que a gente conseguiu fazer um seminário dentro de uma escola de educação básica, onde a gente tem convidados do Brasil inteiro, que vai do Amazonas, o Ceará, São Paulo, Rio, e também da Alemanha, de Portugal, da Espanha, e a gente conseguiu criar essa conexão. Olhar para esse cenário também, desse lugar da conexão, para a gente tem sido um olhar... por isso que eu falei que o que está acontecendo agora permitiu abrir uma porta, uma janela que a gente não enxergava antes. Nós enxergávamos que nós podemos aqui, como nós estamos fazendo aqui, reunir profissionais dos mais diversas formas de pensamento para fazer uma discussão que vai ser liberada, que é liberada automaticamente para que os estudantes, para que a sociedade possa acompanhar, né? Isso é de extrema riqueza, né? E que nós antes tínhamos um monte de reticência. Imagine você fazer um seminário como você está fazendo agora, impensável. A Jaqueline, que já participou de tantos seminários como eu, sabe disso, que é impensável de gente pensar. Eu me lembro que, em vários seminários que eu fui, às vezes você ter uma abertura ou um encerramento, que aparecia lá,
um doutor lá da França, ou da Itália, de qualquer desse país, falando lá 15 minutos, o pessoal já entortava o nariz, porque o cara não veio, aquele negócio todo, né? Já tinha essa relação preconceituosa que a gente tem, né? Por causa do contato, por que o cara não veio participar aqui? Então, isso serviu, assim, para desmontar, né, acho que era a hipocrisia que a gente tinha mesmo, né? Lógico que nós temos uma cultura latina, que é a cultura da proximidade, do afago e tal, mas eu acho que eu não tenho dúvida que abriu uma janela, e aí a CED deu um show nesse sentido, né? Porque ela foi de uma rápida, porque vocês imaginem, uma rede de 2.000 escolas, você fazer isso na rapidez que foi feita, é um negócio excomunal, assim, né? Então merece todos os nossos elogios. A mesma coisa todas as instituições, o ensino superior foi obrigado a repensar. E no ensino superior é mais complicado ainda, porque entra as ideologias, as existências, né? A gente sabe como é que é. No ensino fundamental, isso não é, já, lógico, você tem essa existência dos professores e tal, mas você não tem os departamentos, né? No caso, você depende só da superintendência do secretário, você fazer as decisões e tocamos em frente, né? Então, assim, só para dizer aos colegas que estou à disposição, a gente está trabalhando, assim, vai atendendo as demandas do trabalho, né, conforme a nossa querida Laurice vai passando, e aí a gente vai complementando com os estudos e ofertando aos colegas, né, aos nossos queridos colegas que compartilham as angústias que nós estamos vivendo nesse momento. Mas eu tenho uma certeza só desse momento, né? No caso específico nosso, que nós somos educadores, a pandemia vai mudar a educação. Tá? Ela vai mudar completamente. Não vai ser mais uma aula como era antes. Até aproveitar o teu gancho, Renê, e vou passar para a professora Adriana, para que ela tenha uma questão justamente que vai nortear a nossa discussão nessa. Professor Renê, pensando assim nas tuas pesquisas, né? Porque eu sei que você pesquisa muito essa questão dos museus, né? Dessa educação voltada para dentro desses espaços dos museus, e pensando na nossa realidade mesmo dos museus aqui no Paraná, quais são as iniciativas, né, promovidas pelo Sistema Estadual de Museus a fim de aproximar a população dos espaços, né, dos museus nesse momento de distanciamento físico entre as pessoas? Olha, Adriana, assim como no meio educativo, os espaços museais, não só aqui nossos, né, mas do mundo inteiro, já faziam um trabalho de tentar aproximar com as chamadas exposições virtuais, né, de fazer as visitas virtuais, mas hoje está obrigando, né, os museus a repensar tecnologias que permitam fazer isso com maior interatividade, né? Então, e criatividade. Eu me lembro que me foi apresentada uma tecnologia extremamente interessante que o pessoal usou lá no museu da Holanda, do Van Gogh. Então, você tinha aquela tela famosa do Van Gogh ali e tal, e aí, junto a isso, você tinha a tecnologia virtual, que a pessoa estaria de frente olhando, e as aves que o Van Gogh estava observando começavam a sair da tela e voando. É um negócio assim, belíssimo de ver, né? Então, assim, são possibilidades que os museus já estavam trabalhando, até porque você tem um problema posto nos museus, que é o seguinte: você nunca, enquanto museu, você nunca vai conseguir atingir 100% das pessoas que você deseja, por vários motivos, né? Por motivos de dificuldade de acesso, moram longe, então é difícil vir, né? Não é fácil para as escolas ficar trazendo os alunos toda hora, ela vai conseguir marcar lá um dia para poder vir, então assim, sempre muito, muito, muito complicado isso, né?
quando eu sempre pedi para os museus darem total prioridade para as escolas públicas poderem trazer seus alunos, e as universidades, eu fui várias vezes mesmo atender universidades à noite, mandava abrir o museu, às vezes o pessoal, você não podia, o funcionário ia, eu falei assim, não, mas eu atendo, libera, eu ia lá e eu atendia os alunos, os professores lá à noite, né? Então, assim, esse é um grande desafio, né? Um desafio posto não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Como você usar essas tecnologias para fazer com que as exposições consiga sair desse formato tradicional e migre para o formato virtual, né? Mas é um desafio bem grande isso. Não é uma coisa simples Sim, e cara, sim, né? sim, cara, é verdade. Pois não, professora? Só para contribuir com essa questão dos museus, né? Porque no nosso campus nós temos o bacharelado em museologia. E hoje nós estamos, inclusive, discutindo o papel do profissional, né? Do museólogo perante a tudo isso. Porque uma das coisas que a pandemia trouxe, né, além desse ambiente virtual que o René colocou para os espaços museais, é o trabalho do profissional, né? Ele também vai ter que ter um outro olhar, assim como o artista, né? Hoje a gente está repensando, né, todos os papéis. Então, quando o René coloca, né, que não, a educação não será a mesma depois dessa pandemia, isso só vem reforçar, né? Talvez a gente tem visto, né, no meio artístico, principalmente, essa discussão, ela está ganhando força porque algumas profissões deixarão de existir e outras precisarão nascer aí, né? Porque o museu talvez seja um dos espaços que repense não só a sua forma de trabalhar com o público, mas sobre o profissional que está ali dentro. Bacana, Jaque. Desculpa, professora Adriana. Então, como o nosso tempo é muito limitado, aqui a gente tem um tempo para esse bate-papo, e eu queria fazer um encaminhamento final, e eu queria perguntar para vocês, assim, em pouquíssimas palavras, como que vocês acham que a gente vai sair desse cenário que a gente está vivendo? Daí eu queria, de uma forma mais breve, em algumas palavras, o que vocês acham que fica dessa experiência que a gente está? Assim, eu vejo no campo, na área da educação, que é a nossa, como o René colocou, nosso campo que a gente atua como educador, na educação a gente não vai ser, o que essa tragédia trouxe, ou seja, essa mudança, e assim, a educação não vai ser a mesma. Hoje, nossos professores e a gente mesmo, quanto secretaria, o estudante, os pais, a gente vai utilizar essa tecnologia agora que está à disposição, a gente se apropriou dela, tomamos posse dessa tecnologia, que em algum momento já estava à disposição, mas a gente, por o cenário, não levava a se apropriar dela. E o outro ponto em relação aos pais. Os pais estão, hoje, a sociedade, não vou dizer só os pais, a valorização do trabalho do professor. Em relação à educação básica, do ensino fundamental, a educação infantil, o ensino médio e o fundamental, isso assim, é gritante, está latente o quanto o professor é importante dentro da nossa sociedade. E o outro cenário também vai ter um campo vasto de pesquisa. Futuramente vai ter para todas as áreas, todos os sentidos para fazer pesquisa. Nossos estudantes, as pessoas que estão ingressando agora nas universidades ou estão pensando no seu doutorado, mestrado, tem um campo vasto aí de pesquisa de como foi a atuação na educação, na saúde, no comércio, enfim, em todo sentido, a gente vai ter um campo muito vasto. Então, toda essa tragédia que ela nos trouxe é essa reinvenção, a nossa readequação, como a professora Jaqueline colocou. Profissões vão deixar de existir, mas vão surgir novas profissões também, devido a essa situação que nós temos hoje. Obrigado. Para você, Renê. Eu concordo inteiramente com o que o Rony falou, né?
Então, esse momento que nós estamos vivendo, ele, infelizmente, ele tem a parte terrível, né, que são as pessoas que infelizmente faleceram, as famílias que estão com pessoas queridas internadas e passando por momentos difíceis. Então, tem essa parte terrível. Mas, por outro lado, a gente tem que encarar como uma janela de oportunidades, né? Então, ela permitiu, como o Rony falou, a gente se apropriar de uma tecnologia que nós não utilizávamos, né? Então, isso ela abre portas. E para a gente utilizar ela bem, agora vão fazer com que inúmeros colegas nossos pesquisem e que tenham uma grande facilidade sobre essa linguagem, pesquisem como a gente utilizar melhor essas plataformas que estão agora à nossa disposição, porque eu não tenho dúvida, né? Elas vão contribuir imensamente em todas as áreas, seja na educação, seja na área da museologia, né? Seja em qualquer área, mesmo nas artes, né? Vai ser uma nova forma que você tem, né? Quanto a gente tem hoje as famosas lives dos artistas fazendo, né? Até mesmo na formação, que é algo que eu gosto de trabalhar bastante, hoje eu estou repensando, né? Porque antes eu pensava sempre na formação presencial, é uma coisa que vinha literalmente ali, né? Então, assim, eu repensar essa forma de fazer formação, né? Estou montando um curso agora de História do Paraná, exatamente, aí eu estou pensando em trabalhar só nesse formato, que permite essa interlocução e tal, e permite se atingir um universo de colegas nossos muito grande, muito maior, né, do que se você fazer num auditório, numa sala, seja ela para 40, 50, 60 pessoas ali, né? Então, assim, então se permitiu esse tipo de situação. Eu acho que isso é bom, isso é a parte boa do que todo esse momento difícil que a comunidade está vivendo, né? Acho que a gente vai encaminhando para uma educação cada vez mais híbrida, né? Daí eu passo para a professora Jaqueline para contribuir. Bom, eu vejo que de tudo isso, né, como os colegas já colocaram, sim, eu acho que as questões digitais, elas ficarão, sim, né, a gente vai rever, então, tudo isso, mas eu acho que o grande significado é a relação que as coisas vão se estabelecer daqui para frente. A relação da academia com o mundo do trabalho, a relação das pessoas, da família. Então, eu acho que a gente está ressignificando a qualidade das coisas, né? Então, não importa se vai ser presencial ou não presencial, mas o quanto isso tem significado para a minha melhoria enquanto ser humano, para a minha relação com o outro, com o meu colega. Eu acho que o grande fruto de tudo isso é que a gente está podendo pensar sobre as coisas. A gente estava num mundo tão louco, né, de viver intensamente, que na verdade a gente não estava vivendo. A gente estava meio que sobrevivendo. Então a academia se modifica, os cursos de formação, a escola. E aí, quando o professor, né, Rony, coloca a questão da valorização do professor, sem dúvida para nós esse é um dos maiores ganhos que a gente possa ter, né? A gente precisava disso. Muito obrigada. Adri? Bom, e nós que agradecemos muitíssimo a presença do professor Rony, o professor René, a professora Jaqueline, e assim como a professora Jaqueline colocou, penso também que nós precisamos atribuir sentidos, né, novos sentidos a essa nossa vivência, né, hoje, não importa se remota ou se presencialmente, né, isso que nós precisamos com urgência, né, trazer sentido para aquilo que fazemos, né, não só para por que fazemos, mas como fazemos, isso é importante. Então, meu muito obrigada pela presença de vocês. Eu faço as palavras da Adri como se fossem minhas também. Obrigada, Adri. Obrigada, Renê. Obrigada, Jaqueline. Obrigada, Rony. Obrigado, Rony. Gente, muito obrigado por esse bate-papo, que a gente possa ter outros momentos como esse, de forma presencial ou de forma online, para que a gente possa trocar e gerar conhecimento e produzir conhecimento junto. Então,
Obrigado pela contribuição de vocês e que a gente possa se encontrar o mais rápido possível. Um forte abraço para vocês.